O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vemos que Jesus, no Evangelho, ele fala sobre o cumprimento verdadeiro da lei e dos profetas. Ora, Moisés foi aquele que trouxe a lei de Deus para este mundo. Ele foi o grande instrumento para que Deus trouxesse ao mundo esse caminho de salvação. E acontece que durante todo o tempo que nós vemos ali do povo eleito, houve os profetas, e os profetas vieram anunciar várias coisas, mas, sobretudo, anunciar que as pessoas deveriam cumprir a lei. Os profetas, eles exortavam que a lei de Deus fosse cumprida. E Jesus, ele vai dizer que ele não veio para abolir a lei. Na época, Jesus estava sendo acusado, como um transgressor. Nós vemos, por exemplo, aquilo que acontece quando Jesus realiza os milagres no dia de sábado. Mas Nosso Senhor é muito claro. Ele diz que não veio para abolir a lei. Mas qual é esse sentido? Por que é que Jesus vem, então, dizer que vai cumprir a lei? Os profetas já não haviam profetizado a mesma coisa? Nosso Senhor diz que veio, então, trazer um cumprimento, mas um cumprimento diferente. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: a lei nova, a lei que Nosso Senhor trouxe, é a graça do Espírito Santo, que é infundida no coração daqueles que creem. Ou seja, é o Espírito Santo que faz com que a lei seja plenamente cumprida. Por que acontece isso? Depois do pecado original, o ser humano se tornou incapaz de realizar atos verdadeiramente de caridade. E a graça do Espírito Santo, nós sabemos, é aquela que traz a caridade de Deus. Por isso, por mais que o povo eleito se esforçasse por cumprir a lei, aquele esforço não trazia propriamente uma redenção. Não trazia propriamente a capacidade de se realizar atos, por assim dizer, sobrenaturais. É só com a vinda de Jesus, e sobretudo com o envio do Espírito Santo, que nós somos agora capazes de ouvir a lei, aprendê-la, nos esforçar por colocá-la em prática, mas sobretudo realizá-la plenamente. Porque é a graça de Deus que faz com que nós cumpramos verdadeiramente os mandamentos. E nós temos essa experiência. Nós sabemos que cumprir os mandamentos sem a graça de Deus é impossível. Quantas pessoas que se esforçam por cumprir um mandamento, mas não vivem, por exemplo, em estado de graça. A pessoa que não está em estado de graça, ela não consegue realizar os atos sobrenaturais de caridade. E é isso que importa. Cumprir os mandamentos da lei de Deus significa, no fim, você ser capaz de realizar atos sobrenaturais de caridade. Porque a caridade, ela é o cumprimento perfeito da lei. Nosso Senhor vai dizer isso em outra ocasião no Evangelho. Por isso é muito importante nós sabermos por que é que nós nos esforçamos por cumprir os mandamentos e como é que nós vamos conseguir realizá-lo. Porque senão nós podemos cair numa heresia que vigorou durante muito tempo na igreja e ainda existem alguns resquícios disso em algum lugar, que é a heresia do pelagianismo. Ou seja, o pelagianismo diz que Nosso Senhor ele nos deu o exemplo de como cumprir a lei. Mas nós, pelas nossas próprias forças, somos capazes de cumprir os mandamentos. Essa é uma heresia, porque nós só somos capazes se nós tivermos a graça do Espírito Santo.
Então aqui existem dois movimentos fundamentais que nós precisamos para viver concretamente a lei nova, a lei do Evangelho, que é nova somente porque ela traz a graça do Espírito Santo. É a mesma lei, não é uma lei diferente. Justamente por isso que nosso Senhor disse, né? Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Então é exatamente a mesma lei que foi promulgada lá por Moisés. Mas a novidade é justamente isso. A novidade é que o seu cumprimento agora se dará plenamente. Então nós precisamos conhecer a lei. Nós precisamos conhecer os mandamentos. Nós precisamos nos inteirar daquilo que Deus quer que nós façamos. Qual é o caminho que Ele apresenta para nós, para que nós verdadeiramente nos salvemos. Porque esse é o único caminho. Nós não podemos nos desviar da lei. Mas também não podemos nos enganar achando que pelas nossas próprias forças nós vamos conseguir cumprir esta mesma lei. É a graça do Espírito Santo que vai realizar isso em nós. Então nós precisamos, no espírito de grande humildade, suplicar o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é fundamental para nós verdadeiramente cumprirmos a lei de Deus. Quando nosso Senhor, lá no Evangelho de São Lucas, ensina a oração do Pai Nosso, quando os apóstolos pedem que Ele ensine a eles a orarem, Jesus diz, né? Ensina o Pai Nosso e depois Ele fala que nós devemos pedir tudo a Deus, né? Pedir aquilo que é necessário para nós, mas devemos pedir sobretudo o dom do Espírito Santo. Por isso, nas nossas súplicas, nas nossas orações, mais importante é nós pedirmos o dom do Espírito Santo do que qualquer outra coisa, porque é isso que vai fazer com que nós realmente consigamos viver na lei de Deus. É isso que vai fazer com que nós possamos dar verdadeiramente frutos de santidade, que são frutos da caridade. Peçamos então essa graça, a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos conhecer a lei de Deus, mas que, sobretudo, nós possamos, assim como nosso Senhor deseja, cumprir essa mesma lei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.